Enquanto isso, a Marlefis foi chamada na chincha pelo bispo da igreja. Assim que ela tromba com ele, o cara já manda na lata que ela tá excomungada. A Marlefis fica passada, sem acreditar, e pergunta que diabos tá rolando. Aí o bispo explica que tá rolando um monte de denúncia e prova de que o grupo Dragão Flamejante é mó barra pesada, destruidor mesmo. Pra piorar, o bispo ficou sabendo que o Golnova tá sendo procurado como criminoso agora. Então, a igreja não quer mais ter nada a ver com a Marlefis. A Marlefis até tenta apelar, falando que ela não fez nada de errado de verdade. Tirando aquele dia que ela fritou um garçom de salário mínimo com magia de raio nível 5 do nada, mas na cabeça dela o cara mereceu, porque a comida tava ruim. Detalhe, esse papo não ia colar nem ferrando num tribunal, né? Só que o bispo também não é flor que se cheire. Ele vira pra ela e fala que tá disposto a esquecer esses pecadinhos e até dá pra ela um cargo de sacerdotisa, se ela fizer um servicinho pra ele. Aí a Marlefis já regala os olhos toda empolgada, né? Toparia qualquer parada, até se ajoelhar por motivos nada santos, se fosse preciso. A primeira coisa que o bispo faz é servir um vinho e pedir pra ela beber. Só que a parada desanda de um jeito que ela nem imaginava. O bispo manda na real que quer que ela mate a terceira princesa do reino. A Marlefis, claro, jamais aceitaria uma treta dessas. Só que o vinho que ela tomou tinha uma maldição sinistra. Se ela não topar a missão, vai morrer de um jeito horrível. Sem escolha, ela jura que vai ajudar o bispo. E o plano do bispo é bem cabuloso: prender a Marlefis num círculo mágico com um demônio ali do lado. Enquanto isso, na mansão do Kurt, a vida tá tranquila. O pessoal tá curtindo um café da manhã top. E a Lizzie, por algum milagre, não sofreu mais nenhuma maldição, mesmo Kurt tendo tirado todas as proteções dela. A Ulizia ainda tá quebrando a cabeça para entender como isso é possível, mas já que a comida mágica do Kurt é boladona, ela acha que deve estar neutralizando qualquer maldição nova. De qualquer forma, a Ulizia já tá mais de boa com a segurança da Lizzie, ainda mais agora que a Mímico chegou na cidade. Com a ajuda da Ofélia, elas montaram uma rede de informações para rastrear qualquer um que tentar ferrar a Lizzie. A Lizzie, toda fofa, percebe que o bolo do café da manhã tá diferente. Aí o Kurt explica que usou farinha de arroz em vez de farinha normal. A Lizzie ama o sabor, porque lembra do mingau de arroz que o Kurt fez pra ela quando se conheceram. Ela até pede pra ele fazer de novo se um dia ela acabar amaldiçoada outra vez. O Kurt, todo tranquilo, fala que faria quantas vezes ela quisesse, mas que ela não precisa se preocupar porque não vai mais ser amaldiçoada. A Ulizia, desconfiada, pergunta como ele pode ter tanta certeza, se ele mesmo disse que não conseguia montar barreira anti-maldição. Aí o Kurt revela que a mansão toda já é uma baita barreira de proteção. Tudo que é magia de maldição é refletido. E ele ainda deu uma turbinada nisso. Coincidentemente, os assassinos que estão atrás da Lizzie tentam mandar outra maldição nela. Só que, na hora do ritual, o feitiço simplesmente some. E o mago que lançou o feitiço acaba amaldiçoado a levar flashbang eterno na cara. O Kurt configurou a barreira para isso, porque não queria matar ninguém por acidente, mesmo que o cara merecesse. A Ulizia fica passada de novo com o talento do Kurt e agradece mentalmente que ele está protegendo a Lizzie. Mas ela precisa correr para encontrar a Ayla e a Mímico, para continuar a caça aos traíras que estão brilhando igual pisca-pisca de Natal por aí. Enquanto a Ulizia sai, o Kurt chega na Lizzie e chama ela para dar uma volta na cidade. A Lizzie quase tem um treco achando que o Kurt estava chamando ela para um encontro, mas ele só queria passear mesmo, até porque ela ainda não tinha nem saído da mansão. A Lizzie agradece, mas diz que nem rola sair, dadas as circunstâncias. E enquanto isso, lá nos muros da cidade, o cara que contratou o Kurt, que é o marquesão da cidade, e o Generic tão tensos. Parece que uma horda de monstros está vindo para cima da cidade. Eles não tão desesperados, porque as muralhas foram restauradas e o exército tá no esquema para lutar. Ao mesmo tempo, a Yulichia, a Mímico e a Ofélia acham um farol humano. Mas já era, parece que os parceiros dele mataram o cara para não chamar atenção. Mesmo morto, o corpo do cara ainda estava brilhando, o que deixa a Ulizia surpresa. Isso só prova que o Kurt manja muito das magias. A Ofélia até fala que eles deviam contar tudo pro Kurt e pedir a ajuda dele, porque ia agilizar a caçada. Mas a Ulizia, teimosa, não quer envolver mais ainda o Kurt, mesmo que ele já esteja mais que enfiado nessa treta toda, né? Aí, do nada, começa a soar o alarme na cidade. Os monstros começaram o ataque. O marquesão manda geral lançar magia de luz para enxergar os inimigos. Quando a luz ilumina o campo, o cara quase desmaia. É um mar de esqueletos vindo devagarzinho para cima das muralhas.
Não tem como o exército segurar aquilo tudo sozinho. Então o Marquesão já começa a organizar os soldados para aguentar o tranco. Então eles seguram os esqueletos, nem que seja para morrer tentando. Enquanto o resto da galera foca em tirar o máximo de civis da cidade, o Marquesão estava super preparado para se sacrificar pelo povo. Só que, para surpresa dele, bem na hora que os esqueletos chegam na muralha, eles simplesmente começam a sumir do nada. O Marquesão fica sem entender nada, mas aí lembra que foi o Kurt quem consertou essa parte da muralha, então já sacou que foi coisa dele. No final, todo o exército de esqueletos some. Aí a gente volta para Marlefis, que ainda está presa dentro do círculo mágico. O bispo fez um contrato com um demônio cabuloso para matar a princesa. E agora, esse capetão tá usando a mana da Marlefis como se fosse bateria para invocar monstros. E como a primeira leva falhou, o bicho vai continuar puxando toda a energia dela até não sobrar mais nada. Enquanto isso, lá na cidade, o Kurt acaba de ficar sabendo do ataque dos monstros e já pergunta para Yulichia se vão dar conta. A Yulichia fala que a cidade está cercada de monstros para todo lado e que os cavaleiros estão tentando bolar um plano, mas a situação tá tensa. O único motivo da cidade ainda não ter sido destruída é que um monte de esqueleto foi purificado assim que encostou nas muralhas. O Kurt explica que ele encantou as paredes quando consertou elas, e que para ele isso era padrão lá na vila onde morava. Fica até de cara que ninguém nessa cidade tenha pensado em fazer isso antes, mas, detalhe, ele só conseguiu mexer em 2 das 4 muralhas. Se os esqueletos resolverem atacar as partes normais, já era, vão invadir fácil. Aí a Lizzie, espertinha, pergunta se o Kurt não podia fazer uma arma da hora para acabar com todos os esqueletos de uma vez. O Kurt até pensa no assunto, mas antes dele responder, a Yulichia corta e fala que precisa sair rapidinho. Antes de sair, ela ainda lembra eles de não saírem da mansão de jeito nenhum. A Lizzie nem liga, na real, porque isso significa mais tempo sozinha com o Kurt. Enquanto isso, a Yulichia vai lá no estoque, pega uma caixa cheia dos cristais mágicos que o Kurt fez e já se arma toda. Com a bomba secreta em mãos, ela, a Ofélia e a Mímico vão correndo falar com o Marquesão. Quando chega lá, o Marquesão reconhece a Yulichia, porque eles são velhos conhecidos, mas fica surpreso de ver ela na cidade. Ela explica que tem um plano para parar a horda de esqueletos e ir direto nas ruínas de onde os bichos estão vindo e destruir tudo lá. Só que para isso, ela precisa que o Marquesão e a galera dele façam barulho para distrair os monstros. O Marquesão fala que é muito arriscado, mas a Yulichia garante que vai dar certo, ainda mais com a arma secreta que ela tem. Mostra um dos cristais mágicos e fala que o negócio é tão forte que pode demolir um prédio inteiro. Com ela insistindo tanto, o Marquesão topa. Mas com a condição de ir junto na missão, a Yulichia até acha que ele dá conta, mas pergunta se ele tem certeza, porque o bagulho vai ser sinistro. O Marquesão nem pensa 2 vezes. Fala que é dever dele proteger a cidade, e que enquanto ele estiver fora, o vice-general Generic segura as pontas. Enquanto os soldados saem para distrair os monstros, a Mímico e a Ofélia ficam protegendo a cidade de possíveis ataques. De volta à mansão, o Kurt termina de varrer o jardim e fica pensando no papo que teve com a Lizzie sobre criar uma arma. Ele vai para a forja que montou ali mesmo e começa a trabalhar, na vila dele. Os ferreiros faziam armas incríveis como se fosse nada. Mano, eu e geral só quer saber onde esse maluco mora, velho. Uma coisa eu te falo na moral, certeza que não é nesse planeta, não. Enfim, bora voltar pra história. Mesmo sem muita confiança, o Kurt decide dar o máximo para criar algo que possa ajudar a galera. Enquanto isso, a Yulichia e o Marquesão já estão saindo pra missão, mas dão de cara com um monte de monstro bloqueando a passagem. Aí a Yulichia saca um dos cristais e manda a real para todo mundo fechar os olhos. Ela joga o cristal nos monstros e pá, uma luz absurda purifica geral. A Yulichia já sabia que os cristais do Kurt eram fortes, mas não imaginava que dava para purificar tanto bicho de uma vez só. De qualquer forma, isso caiu como uma luva para eles. Aí os soldados saem correndo para segurar a próxima leva de monstros, enquanto a Ulissa e o Alred partem para as muralhas. Lá na mansão, o Kurt acabou de terminar de forjar a espada, mas assim que ele dá os toques finais, começa a bater aquela insegurança. Ele sempre ouviu que as habilidades de ferreiro dele eram só nível B, então ele mesmo não bota fé que uma espada feita por ele ia servir para enfrentar monstros. Pouco depois, a Lizzie aparece procurando o Kurt para perguntar do jantar. Só que aí ela vê a espada na mão dele e acha mó bonita. O Kurt manda na lata, se ela curtiu tanto assim, pode ficar. Mas que tome cuidado, porque ele encheu a lâmina de magia. A Lizzie agradece o presentão, toda fofa. Só que o Kurt, mesmo sendo meio tapado para perceber as próprias qualidades, manja muito bem quando alguém força um sorriso. Ele saca na hora que tem algo incomodando a Lizzie, e para ser sincero, ele já tinha notado isso faz tempo.
Aí ele manda real pra ela: tem alguém atrás de você, né? E a Lizzie fica chocada que o Kurt acertou em cheio. Ela acaba confessando que é isso mesmo e ainda pede desculpa pela confusão que causou. O Kurt, de boa, fala que ela não precisa pedir desculpa de nada. Mas a Lizzie fica mó mal, porque sabe que tá colocando geral em risco por causa dela. Tipo agora, que a Ulysses tá arriscando a vida pra proteger ela. O Kurt até sacou que tem alguém querendo pegar a Lizzie, mas ele nem imagina que ela é princesa e que proteger ela é questão de segurança nacional. Na cabeça dele, a Ulysses só foi lidar com alguma treta nas muralhas ali perto. E pra piorar, ele lembra de uma vez que o Golnova rabiscou todas as paredes daquelas muralhas. Então o Kurt acha que a Ulysses deve estar enfrentando algum pichador doido que tá perseguindo a Lizzie. Tá completamente viajando, mas beleza. O que importa é que a Ulysses tá se arriscando por causa da Lizzie. E o Kurt se sente um lixo porque, com o status de combate dele, ele não consegue fazer nada pra ajudar. Ele odeia essa sensação de não conseguir proteger quem ele gosta. E a Lizzie tá na mesma vibe. Ela detesta ver a galera se arriscando por ela. Se pudesse, preferia lutar e se proteger sozinha. Aí, já que o assunto veio, o Kurt manda uma ideia. Bora nós dois sair e pegar esse folgado? A Lizzie topa na hora, mas pergunta como é que eles vão sair da cidade, já que tá cheia de monstro por todo lado. O Kurt dá um sorrisinho e fala que isso aí é fichinha, que ele tem seus jeitinhos pra resolver essas paradas. Enquanto isso, lá no campo de batalha, a Ulysses sente aquele arrepio nas costas, tipo uma premonição. Certeza que o Kurt vai aprontar alguma maluquice de novo. E mais nada, é só isso. Comente o que achou e se quiser saber como essa história continua, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a chegar aos 10 mil inscritos. Temos capítulos novos toda semana, eu sou o Flip Senpai e nos vemos na próxima.